Vamos seguir aqui na nossa resolução do simulado do meu cursinho. Nas linhas, eu já tinha iniciado antes. Nas linhas 18 e 23, a pesquisadora compara o acúmulo de óleo nas leveduras com a fabricação de cerveja. O metabolismo celular específico que resulta na produção de cerveja diferencia-se da síntese lipídica por ser um processo do quê? Vamos olhar então na linha 20, na linha 18 e 23 e ver o que a questão nos diz. Aqui não tem um ponto, então vamos iniciar aqui do início. Em termos bem simples, seria como se, em vez de transformar os açúcares em álcool, como acontece no processo tradicional de fermentação, na fabricação de cerveja, a levedura se alimentasse do açúcar e engordasse, explica a biotecnóloga ali Nemaila Benturi. Naturalmente, são vias metabólicas distintas. Complemento. Perfeito. Então, a questão ela faz uma contextualização bem básica, inclusive, sobre fermentação. Vamos entender um pouco mais. Vamos fazer uma revisãozinha aqui do que seria a fermentação. Pensa assim: existem duas formas de obtenção, dois tipos de metabolismo energético. Dois tipos, pelo menos que a gente estuda, né? O aeróbico e o anaeróbico. O aeróbico, o aeróbico, ele acontece na presença de oxigênio. E o anaeróbico, esse prefixo a é um prefixo de negação, então é sem oxigênio. O que acontece? Esse aqui, esse aeróbico, na presença de oxigênio, ele acontece nos seres vivos em células eucariontes, no geral. Células animais, nós, seres humanos, realizamos a respiração aeróbica. Seres que utilizam o oxigênio. Não necessariamente precisa ser células eucariontes, mas é claro, né, que precisa ter a organela mitocôndria, né? Precisa ter a organela mitocôndria e nos seres eucariontes a organela mitocôndria ela se faz presente. Mas o que eu quero dizer é que para realizar a respiração aeróbica, o ser precisa ser capaz de absorver oxigênio e conseguir trabalhar com esse oxigênio dentro dele. Já os organismos anaeróbicos, eles vivem em ambiente em que não possuem essa disponibilidade de oxigênio, ou que não podem utilizar desse oxigênio. Esse oxigênio ele faz mal para esses organismos. Nós vamos entender. Existem três processos, claro. A glicólise, que é um processo comum tanto a organismos aeróbicos quanto a organismos anaeróbicos. Aí, logo em seguida, tem o ciclo de Krebs, que é exclusivamente de seres aeróbicos. E depois nós temos a cadeia respiratória. Cadeia respiratória que também é exclusivo de seres aeróbicos. A única coisa que é comum nesses dois organismos, né, nos organismos aeróbicos e anaeróbicos, é a glicólise. Primeiro, glico vem de glicose e lise vem de quebra. Então, nós vamos entender como é que funciona esse processo de quebra da glicose. Então, imagina que eu tenho aqui a minha glicose. Lembrando que a gente está vendo a fermentação do tipo alcoólica. Existe a fermentação lática e também existe a fermentação acética. A gente já vai ver sobre essas fermentações também. Mas aqui eu tenho a glicose, certo? O que vai acontecer? Essa glicose, ela vai entrar dentro da minha célula e ela vai ficar ali no citoplasma. Por isso que é um processo comum, porque toda célula vai possuir o citoplasma dela. E esse processo ele acontece justamente no citoplasma celular. E no citoplasma celular vai ocorrer essa quebra, essa oxidação inicial da glicose, que a gente chama de glicólise. E o que vai acontecer então nesse citoplasma? Algumas reações. A primeira dessas reações vai ser transformar essa glicose em um fator menor. O intuito desse processo
é quebrar, é diminuir o tamanho dessa glicose e com a diminuição do tamanho dela, eu consegui energia. Vamos sintetizar isso de uma maneira melhor. Dentro da molécula de glicose, nas ligações dela, entre os átomos, né? O que que eu tenho? Eu tenho energia naquelas ligações, é energia de ligação, né? E é isso que interessa para a célula. Então, ela vai pegar essa glicose, quebrar ela, e essa energia ela vai usar dentro dela. Então, a primeira quebra da glicose, ela vai transformar isso em dois produtos menores. É claro que essa quebra desses dois produtos menores, ela vai gerar o quê? Como ela rompeu ligações, ela vai gerar energia. A célula, ela precisa de ATP, que é a moeda energética dela. Não é, lembra, não é essa energia ainda que a célula vai usar. Essa energia foi só um processo natural de quebra, mas a célula ainda não consegue usar essa energia aqui. Essa energia liberada na quebra, ela vai servir para fazer o quê? No citoplasma da célula, eu tenho um monte de fósforos, um monte de fósforos inorgânicos e cheio de ADP. ADP, lembra, não é ATP. ADP é diferente de ATP. A ADP é adenosina difosfato, tenho só dois fósforos. Se eu juntar um ADP com um fósforo, eu formo um ATP. Só que para eu fazer isso, para eu juntar esses fósforos inorgânicos presentes no citoplasma com o ADP também presente no citoplasma, eu preciso de energia. Claro, toda síntese eu vou necessitar de uma energia. E essa energia ela vem justamente dessa quebra aqui. Então eu pego o meu ADP junto com o meu fósforo inorgânico, junto com a minha energia, e eu formo nesse processo a síntese do meu ATP. E essa é a moeda energética que a célula consegue aproveitar, porque daí ela vem e ela quebra a ligação do fósforo inorgânico e daí ela libera energia, que é uma ligação altamente instável, energética, enfim. A gente vai ver isso também. E o que que acontece depois disso? É claro que nesse processo de quebra, além da energia, eu tenho liberação de elétrons nesse meio. Então, eu tenho vários elétrons. Imagina que isso é um monte de glicose. O que que vai acontecer? Esses elétrons eles não podem ficar aqui. Então, no citoplasma da célula, eu também tenho uma outra substância que é um NADH, que é um NAD+, desculpa. Esse NAD+, que está presente no citoplasma da célula, ele consegue absorver elétrons e hidrogênios que também foram liberados na primeira quebra da glicose nesses dois compostos aqui, que a gente vai denominar de piruvato. Então, liberou dois elétrons, liberou dois hidrogênios. Esse NADH, ele vai pegar esses hidrogênios e esses elétrons, ele vai virar o NADH. Esse processo, o NOx dele é zero, então esse processo aqui, lembra, se aqui ocorreu a quebra da glicose, ocorreu uma oxidação, porque ela perdeu os elétrons. Ocorreu oxidação. Se aqui ocorreu oxidação, no NAD vai ocorrer a redução. Então, quando o NAD pegar esses elétrons, ele vai reduzir. O NOx dele era positivo, veio para zero, reduziu. Era de mais um, foi para zero, então ele reduziu, virou o NAD reduzido, NADH. Ok. Esse é o primeiro processo. A primeira coisa, né? Depois eu vou fazer uma síntese, uma linha do tempo melhor aqui. Então, esses piruvatos, logo em seguida, deixa isso daqui guardado que a gente já volta a falar deles. Então, esses piruvatos,
que são essas moléculas que foram quebradas da glicose, que são oriundas da glicose, piruvatos, eles precisam passar por uma remoção. Então, nesse processo, nesse segundo momento, a célula vai pegar e vai extrair o CO2. Vai extrair um CO2. Esse processo é denominado de descarboxilação. Descarboxilação. Esse processo de descarboxilação é justamente a retirada de um gás carbônico dele. Com essa retirada de gás carbônico, eu tenho a formação do acetaldeído. Acetaldeído. Esse acetaldeído ele vira álcool. Em seguida ele vira álcool. Mas como que ele vira álcool? Para ele virar álcool, ele precisa reduzir, certo? Ele precisa receber elétrons. Reduzir, recebe. Oxida, perde. Oxida, dá elétrons e reduz, recebe. Ele só tem uma fonte para receber os elétrons. De uma fonte. O NADH, ele vem e ele doa os elétrons para esse acetaldeído e os hidrogênios doa para o acetaldeído e com essa doação ele consegue virar álcool. E o NADH, ele vira NAD+. E nessa configuração ele está pronto para vir aqui pegar mais hidrogênio, mais elétron, virar NADH+, e vir aqui levar para o acetaldeído. Então vamos fazer uma coisa um pouquinho mais organizada, uma linha do tempo melhor, mais organizada. Então eu tenho aqui glicose, piruvato, glicose virando piruvato, o NAD+ vem aqui, pega os elétrons liberados, elétrons e hidrogênios liberados, se transforma em NADH. Agora, esse piruvato, ele é descarboxilado, se transformando em acetaldeído. Esse acetaldeído vai receber o NADH, que vai se transformar em NAD+, e quando ele recebe os elétrons e os hidrogênios, ele vira o álcool. Esse NAD+, oxidado, ele retorna para o início da cadeia, o início do ciclo, e retoma todo o processo. Esse tipo de fermentação, quem que faz são as leveduras, algumas bactérias, né? Bactérias e fungos. Leveduras. Leveduras são, né, um tipo de fungos que vai atuar, por exemplo, na fermentação do pão. Então, quando a pessoa faz o pão e ela coloca o fermento, as bactérias, esses fungos, né, esses micro-organismos que estão ali dentro, eles vão consumir a glicose presente ali naquela mistura e eles vão gerar álcool. No momento em que álcool, e claro, como ocorreu a descarboxilação, foi extraído um CO2, álcool e CO2. Esse CO2 é o responsável por fazer a massa do pão crescer. E esse álcool, com o calor, por conta dele ser muito volátil, ele vai evaporar, fazendo com que o pão cresça e não deixe alcoólico, porque o álcool vai evaporar. É claro que se você experimentar a massa crua, vai ter o gosto de álcool, porque é uma fermentação alcoólica. Ok? Esse é o processo.